Agora, quem vai apresentar vai ser da Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, Guardiões da Fauna, Educar para Coexistir. Juliana Campanoli Silva, Vinícius Geminani de Paulo e Enzo Furrell. Por favor. Aí lembrando, né? Depois que cada um de vocês for apresentando, vocês vão lá para o jardim. Eles vão colocar ali. Gente, a gente está dentro do nosso cronograma. Eu acho que vocês vão até ter um intervalinho. Olha que chique. Vai dar para esticar as pernas. Que beleza. Nem eu acredito. Ah, não. Um macaquinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu sou o Vinícius. Eu sou o Enzo. Bom, hoje a gente é da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. A gente trabalha no SEMACAS, que é um centro de reabilitação de animais silvestres. Então a gente fica no setor da clínica. Então a gente fica responsável pelo recebimento desses animais e a primeira triagem. E bom, pensando nisso, a gente criou o projeto Guardiões da Fauna. Foi um projeto que nasceu no nosso estágio, mas já ultrapassou os muros da instituição. Então, a gente queria criar um projeto que juntasse a empatia, o meio ambiente e a educação. E a gente acredita que pequenas ações podem mudar o mundo, e a nossa começou com algo simples: ensinar crianças a entenderem a importância desses animais. Pode passar. Bom, o problema é, hoje em dia as crianças estão cada vez mais distantes da natureza, então a gente acredita por conta da urbanização, da falta de áreas verdes e do excesso de telas. Então essas crianças estão cada vez mais distantes, não sabem a real importância desses animais e perdem empatia por eles. Então eles acabam reproduzindo conflitos que são muito comuns que a gente recebe no SEMACAS. Bom, esses conflitos alguns exemplos seriam as linhas de pipa. Então a gente consegue ver nessa imagem essa coruja que ela está presa por uma linha de pipa. Então essa é uma foto que os GCMs que trabalham com a gente mandou pra gente. Então, por conta da linha de pipa, esses animais acabam perdendo lacerações graves nas asas, então acabam não podendo retornar à natureza por conta dessas lesões. A gente também tem essas linhas de pipa quando ficam jogadas pelo chão, igual nessa imagem aqui. Os animais usam essas linhas para fazer seus ninhos. Então eles pegam essas linhas, levam para o seu ninho, o filhote cresce e acaba garroteando a sua patinha, cresce e acaba perdendo o membro. E aí é uma causa muito comum também. Aquela outra imagem também é de linha de pipa, então é um outro animal que também chegou com muita linha de pipa. Outro ponto seria a colisão em vidraça. Então esses animais colidem em janelas espelhadas ou não espelhadas. O atropelamento, também tem a predação. Então você andar com o seu cachorro sem guia ou gato de vida semi-livre ou vida livre acaba predando esses animais. Em 2024 a gente recebeu aproximadamente 10 mil animais, dentre eles muitos animais rígidos, que é o termo que a gente utiliza para animais saudáveis que não precisavam ter sido capturados. Então, por falta de conhecimento e informação, esses animais são capturados, passam por um estresse desnecessário e acabam chegando lá para a gente. Bom, e a gente quer mudar isso, então a gente queria criar um projeto que criasse cidadãos mais conscientes, reconectasse as crianças à natureza e formar novos guardiões da fauna. O nosso objetivo é ir nas escolas, fazer essas conscientizações para as crianças, então ensinar a importância desses animais, estimular a empatia, o respeito e o carinho por esses animais e formar novos guardiões da fauna e principalmente reduzir os conflitos que a gente recebe e acaba não conseguindo dar devida importância para os outros casos dos outros animais. A gente baseou nas políticas públicas PMA-SP e Plano Municipal da Biodiversidade. Bom, o nosso trabalho a gente dividiu em 3 partes: o planejamento, a elaboração e a ativação dele.
No planejamento, envolve desde a criação do conceito do Guardiões da Fauna, até o contato com as escolas, o envio de propostas. A elaboração das atividades foi um método que a gente pensou como a gente pode atingir o nosso público-alvo, que são as crianças. Então, a gente criou alguns jogos e alguns materiais lúdicos adaptados para a faixa etária deles, também com a produção de panfletos e apresentação educativa, que a gente ainda vai mostrar para vocês. Bom, as atividades, a gente teve um jogo da memória da fauna, objetivo de reconhecer as espécies locais, até mesmo para as crianças saber quais são os animais da nossa fauna. A trilha do Guardião, que foi um tabuleiro que a gente criou, com o objetivo de refletir os conflitos e quais atitudes devem ser tomadas pelas crianças. Os conflitos que vivem nessas regiões urbanas, eles acabam enfrentando. Temos também a oficina do Cris é o Animal Protetor, que era para estimular a criatividade, empatia e uma palavra cruzada para revisar o conteúdo em casa. Esse aqui é o jogo da memória. Se vocês me permitirem, a gente trouxe os jogos. Posso entregar para vocês? O jogo da memória, como vocês podem ver aqui, a gente fez no intuito das crianças verem esses animais, reconhecerem os animais que estão no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a gente dividiu em 2 jogos. Tem um que a gente colocou só aves, outro a gente colocou mamíferos e alguns répteis. A gente colocou na frente da parte de aves uma janela para representar os acidentes em vidraças. A gente colocou algumas espécies, a gente tem um carcará ali, um tucano do bico verde. Aqui também a gente colocou animais que as crianças conhecem um pouco mais, uma capivara, e também animais que as crianças não conhecem tanto, como o bugio. A trilha do Guardião foi um jogo que a gente criou com as casinhas ali. O objetivo é sair do começo, chegar no fim. Tem as casinhas com perguntas e situações. As perguntas são para estimular a criança a saber qual é a maneira certa de agir em meio à biodiversidade. As situações é para a criança se sentir como se fosse o animal e enfrentar as dificuldades que os animais passam no cotidiano. O Cris é o Animal Protetor foi uma oficina que a gente fez, onde as crianças elas fizeram com o objetivo de pensar em um animal que a criança gosta e dar um superpoder para esse animal poder se proteger das acidentes que eles enfrentam no cotidiano. Então, por exemplo, a criança fez uma cobra com asa, um coelho que planta árvore com o poder da mente, uma capivara com asa também. Então, a gente estimulou para as crianças a pensarem no animal, desenharem e terem ideias criativas. A palavra cruzada, a gente pensou mais no intuito da criança levar esse conteúdo que ela aprendeu para casa, poder fazer essa palavra cruzada com os pais, com a família, e no final também tem 2 panfletos também caríssimos, para entregar depois para vocês, que é um panfleto com instruções do que fazer quando você encontrar um animal silvestre, próximo de sua residência, no nosso livro. Bom, a aplicação foi quando a gente foi para uma das escolas aplicar o nosso projeto. A gente foi na Escola Santa Marina, a gente teve 2 turmas do 5º ano. A gente tentou fazer uma duração de 1 hora, mas as crianças gostaram muito, os professores pediram para a gente estender um pouco mais, a gente teve 1 hora e 20 minutos. E o nosso projeto com as crianças foi dentro da apresentação inicial, onde a gente passou um breve resumo do qual era a mensagem que a gente queria passar para essas crianças. A gente fez uma de 3 estações de jogos, então a gente colocou 3 mesas com os 3 jogos, e as crianças, por um certo período de tempo, iam passando de mesa em mesa, para poder todo mundo conseguir fazer esses jogos. E no final a entrega do material complementar, que é o panfleto e a palavra cruzada. Bom, a gente teve resultados muito positivos. Isso aqui é um e-mail que a gente recebeu da professora da escola, que a gente aplicou o nosso projeto. A gente teve uma alta participação, um engajamento das crianças, um feedback muito positivo da escola, como pode ver no e-mail, as professoras agradeceram muito. A gente foi convidado para refazer o nosso projeto em outras turmas, porque uma criança passa para outra e gerou muita curiosidade, muita vontade de outras crianças da escola. Então a gente foi convidado. Ele não está funcionando direito. Ele tá com falha. Não, imagina, é que eu acho que é o outro mesmo. Pode me falar? Enfim, e o mais importante foi o feedback dos pais para a escola. Então, esse
acompanhamento técnico, como, por exemplo, da técnica que acompanhou a gente, a Giovana. A gente consegue usar esses materiais. Então, mesmo equipamento, a gente consegue utilizar em qualquer escola que a gente for fazer, e não é um projeto pontual, acaba sendo um modelo de produção contínua. Concluindo, o projeto é um projeto de baixo custo, um alto impacto e uma fácil aplicação. A gente acaba formando, o nosso objetivo do Guardiões da Fauna não é só formar crianças experientes, sabendo mais assunto, mas a gente quer formar pessoas para o futuro que vão ser mais empáticas e conscientes, fortalecer a cidadania, a ecologia e o cuidado com a fauna urbana. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada. Lembrando que animal fofinho não dá ponto a mais, tá? Porque senão vocês, né? É melhor avisar esse tipo de coisa, porque eles são muito lindos, assim. Todos mereciam 10. A gente vai passar agora para a banca. Eu vou contabilizar o nosso tempo de 10 minutinhos, tá bom? Alguém da banca já se disponibiliza? Perfeito. Agora, 3, 2, 1. Pode ser contabilizado também, viu? Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. O importante é ver que os assuntos estão relacionados aí à tecnologia, né? De uma forma positiva ou de uma forma negativa. É fato de que as nossas crianças, tudo que vocês colocaram faz sentido. As nossas crianças estão esquecendo da fauna, da flora, estão ali grudados no celular, vivendo em um mundo paralelo, né? A minha pergunta tem um sentido provocativo também. Falando sobre a tecnologia, o que vocês conseguiriam trazer dentro da proposta de vocês, já que os jovens estão ali dentro da tecnologia, ali na tela do celular, o que vocês conseguiriam trazer dentro do trabalho de vocês para essa realidade que o jovem está inserido, né? Principalmente as crianças aí. Então, o nosso projeto, na verdade, a gente conseguiria fazer assim, um jogo ligado mais para a parte tecnológica, mas a gente busca aproximar a criança da natureza. Então, evitar com que a criança siga essa linha de que a tecnologia, tudo. Então, por isso que a gente fez jogos físicos, que as crianças não necessariamente vão utilizar aparelhos eletrônicos. A gente consegue ver que hoje em dia estão cada vez mais cedo tendo contato com uma tecnologia muito grande. Então, nosso objetivo também é evitar um pouco desse contato. Bom, gostei muito da apresentação de vocês. Gostei muito do projeto também. Acho que é isso, né, cara? São coisas simples, às vezes, que a gente precisa fazer, assim, não, um joguinho, né? E, assim, o trabalho de formiguinha, ele também é realidade na prefeitura. A gente, às vezes, quer pensar em soluções de 12 milhões de pessoas, não sei o quê, mas, às vezes, o que precisa são esses trabalhos, assim, né? Talvez mais gente, assim, quando você fala de, para implementar seria bom ter mais estagiários capacitados, uma proposta poderia ser atuar em rede com outros estagiários da educação, né? Enfim, nossa, dá para fazer um negócio maravilhoso, assim. E eu gostei de ver que você ficou firme na proposta do... qual que é o contrário de digital? Analógico. Na proposta do analógico. Porque eu falei, será que agora ele vai falar que vai fazer um aplicativo, né? Vai jogar por terra tudo que eles apresentaram, mas achei bacana. E a pergunta é a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Queria que vocês falassem mais da relação desse projeto com os planos que vocês apresentaram lá no começo, o PMEADS e o Plano Municipal de Biodiversidade. Então, a gente acaba associando, porque eu não... Você pode botar no slide, por favor? Eu acho que é um dos primeiros.
Então, a gente acaba conseguindo ligar o nosso trabalho pro projeto Criança Consciente, que, por exemplo, foi um dos projetos que a gente se baseou, mas com a PMEASP de 2024, com um plano municipal de saúde e biodiversidade, porque são planos que atuam nessa parte da educação, de poder ligar mais o público, a sociedade, para formas, para ter um pensamento com maior biodiversidade. Então, assim, a gente conseguiu encaixar o nosso projeto praticamente no que é a proposta do plano municipal. Tá bom. Olha, eu gostei muito da apresentação, do tema, e, na verdade, o que acontece é que eu trago um desafio para vocês, porque eu acho que o importante e eu acho que está preparado de uma maneira em que é perfeitamente possível você levar para as escolas e para a prefeitura como um todo. Então, o que eu acho, o desafio que eu digo é como estruturar isso para viabilizar que esse projeto seja adotado. Entende? A gente teve o projeto, tem uma outra secretaria que seria a Umapaz, que a gente entrou em contato com eles, que eles também são responsáveis por cursos de biodiversidade, e eles têm uns alunos que vão para lá, então eles têm um espaço, então a gente já conversou, eles gostaram da ideia e fechariam parceria nesse quesito, então daria para, eles chamam os alunos e a gente vai lá apresentar para eles. Além disso, como a gente tinha explicado, é um projeto muito fácil de ser replicado. Não necessariamente precisa ser algo mais localizado. Tudo que a gente precisou para fazer o projeto foi nós estagiários, um técnico para acompanhar e a informação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do que a gente vê lá no Semacas, que é onde a gente trabalha. Então, assim, em qualquer lugar de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, é um projeto muito fácil de ser replicado. A gente precisou de pouca gente, a gente precisou dos materiais que a gente usou, são materiais muito fáceis. Então, é de uma replicação muito simples. Perfeito. Então, a gente já tem encerrado a nossa banca também, com todas as perguntas. Agradeço demais a apresentação de vocês. E esse bálsamo de animais maravilhosos, né, da nossa fauna de São Paulo. Obrigada, gente.